Então é o seguinte, quando uma pessoa é tóxica, ela não vai mostrar que ela é tóxica logo de cara, né? Se uma pessoa é abusiva, se uma pessoa tem um transtorno de personalidade, por exemplo, ela vai manipular isso, ela vai disfarçar muito bem. Então, no começo, quando ela entra na empresa, por exemplo, ela tende a ser uma pessoa muito solícita. Às vezes ela vai vestir uma máscara daquela pessoa muito boazinha, muito querida, muito interessada em saber da sua vida pessoal, por exemplo, porque ela mostra ali um interesse em te conhecer, porque ela mostra também uma preocupação com você. Tudo isso são algumas estratégias que essa pessoa tóxica abusiva utiliza para que você possa confiar nela, e a partir do momento que essa confiança é estabelecida, essa pessoa realmente mostra que veio. Esse é o processo. Geralmente isso pode levar meses, como pode levar anos, né? Mas geralmente levam meses. Então, por exemplo, é aquela pessoa que, como você, né? Quem não é tóxico, que tem um coração bom, que é uma pessoa inteligente emocionalmente, que é uma pessoa que sabe que o outro merece dignidade e respeito. Então, por você ser assim, você acredita que todo mundo tem esse mesmo pensamento, todo mundo age dessa forma. E não é, gente. E não é assim que funciona. Então, a gente precisa estar muito atento para esses perfis que, de repente, estão convivendo aí no nosso lado na empresa, né? Então, voltando. Essa pessoa, ela no começo vai mostrar uma atitude onde tudo que ela mais quer é te conhecer, ela precisa conhecer muito bem com quem ela está lidando ali para poder depois manipular, e ela precisa também conhecer, conquistar a sua confiança. Então, isso feito, a pessoa começa a se mostrar. Então, por exemplo, aí ela começa realmente a tirar as máscaras, né? Então é aquela pessoa que, de repente, entre aspas, começa a evitar falar com você. Aí você fala assim, mas no começo parecia ser tão meu amigo. No começo estava tão interessado em querer saber como eu sou, em querer me ajudar. Entrou aqui na empresa super solícito e agora mal me cumprimenta. Esse é um sinal. Um outro sinal é aquela pessoa que vai te fazer favores e depois vai jogar na sua cara. Como, por exemplo, olha, se não fosse por mim, você não teria conseguido aquele benefício ou aquela recompensa. Aí você fala assim, ué, mas essa pessoa parecia querer ajudar e agora está jogando isso na minha cara? Ou então, se você tenta questionar, essa pessoa que é tóxica, abusiva, pode virar para você e falar assim, você não entende nada de liderança, por exemplo, se é um líder, entre aspas, se é um chefe. Você acha que liderança realmente é isso? Você está por fora. Será? Você acha que eu seria capaz disso? Você está vendo coisas. Ou seja, começa a ter uma manipulação, um jogo psicológico ali, de distorcer as suas percepções, de distorcer aquilo que você fala, que você começa a se questionar, começa a duvidar de si mesmo. E aí começa o perigo. Porque, geralmente, quando você convive um tempo com pessoas tóxicas na empresa, se você não está blindado com relação a isso, você acha que o problema é você. Então você acha que de repente a culpa é sua, porque o indivíduo abusivo, tóxico, ele joga muito com culpa. Então é muito comum a pessoa se sentir culpada. Nossa, vai ver que eu não sou tão bom assim. Vai ver que eu não deveria ter falado isso. Vai ver que eu deveria ter mudado o meu jeito de falar. Então é comum trazer uma culpa para si, uma culpa que não existe, né? É comum também você duvidar de si mesmo. Isso, na minha opinião, é o mais sério, é o mais grave. É quando o profissional começa a duvidar das próprias percepções. Então, o que eu posso dizer é, valide as suas percepções. Se você percebe, observa que o indivíduo é tóxico através das atitudes, lembrando que é uma sequência de atitudes, é uma frequência, uma repetição de atos que caracteriza o indivíduo tóxico. E essa live não é para diagnosticar ou rotular, é para gerar uma reflexão nesse sentido.
Então, cuidado para não sair rotulando, né? De repente a pessoa não está num bom dia, te dá uma resposta lá qualquer, a gente já, opa, indivíduo tóxico. Não. Mas se há um comportamento contínuo, frequente, onde essa pessoa desestabiliza o ambiente, é preciso ficar atento. E outra coisa que eu acredito que seja importante dizer aqui, aproveitar esse momento. Uma pessoa, gente, ela só consegue ser tóxica, abusiva, se para isso tiver alguém do outro lado que permita esse abuso, que permita com que haja um espaço para isso. Geralmente, nas empresas, o que acontece? Se a gente está falando de uma liderança tóxica, é muito complicado. Por quê? Porque o indivíduo, nesse caso, o indivíduo ele vai se mostrar completamente diferente para a diretoria, para a presidência, para os executivos. Como ele é manipulador, então para a equipe ele é de um jeito e para as pessoas de poder dentro dessa empresa ele é de outro. Então é mais complicado, principalmente se é uma cultura que não dá voz para os funcionários. E aí fica mais difícil ainda de você detectar, da empresa detectar, melhor dizendo. O que acontece é que os funcionários vão indo embora, os colaboradores vão saindo dessa empresa, né? Porque ninguém quer sobreviver, ninguém quer ficar nesse ambiente, a sobrevivência é muito difícil. E aí a empresa acha que, de repente, a questão é o funcionário, não se trabalha esse indivíduo tóxico e que, na verdade, a gente não sabe se é possível trabalhar, porque se a gente estiver falando de um transtorno de personalidade, essa pessoa não vai mudar. Bom, então eu estava dizendo que se você tem um líder que é tóxico, um chefe tóxico, não dá nem para chamar de líder, né, gente? Um chefe que é tóxico, e isso é devido a um transtorno de personalidade, essa pessoa não muda. Essa pessoa não muda. Se a gente estiver falando de transtorno de personalidade, como um transtorno antissocial, que aí eu sugiro que vocês depois pesquisem a respeito, um transtorno narcisista, né? O narcisista acha que o problema não é ele. O narcisista acha que o problema são os outros. Então é muito difícil que essa pessoa mude. O narcisista, dependendo do grau, porque a gente vai falar de graus também, né? Você tem o leve, você tem o hard, né? Claro que não é essa terminologia, estou falando de uma linguagem aqui mais simplista possível, simplificada possível, mas se é uma pessoa que percebe que tem algo de errado consigo e quer mudar, essa pessoa é passível sim de mudança, principalmente se ela se sente culpada. Muitas vezes a culpa faz com que o indivíduo queira mudar. Então, por exemplo, poxa, eu me sinto culpado porque eu estou vendo que a minha atitude está prejudicando a equipe. Essa pessoa tem grandes chances de mudar. Agora, se é uma pessoa que prejudica o ambiente de trabalho, é nociva para a equipe e não sente culpa nenhuma, não sente, acha que está tudo bem, que faz parte, que as pessoas precisam ser manipuladas para que ela possa receber vantagens, dificilmente essa pessoa vai mudar. E o que eu percebo, na minha experiência prática, que profissionais ficam aguardando esse indivíduo mudar. E, na verdade, quem tem que mudar é o profissional. E essa mudança é de dentro para fora, não é uma mudança externa. Onde eu quero chegar? Às vezes a pessoa pensa assim, então eu vou mudar de trabalho. Não é simplesmente mudar de trabalho, é pensar o seguinte, o que me fez, né? O que faz com que eu permaneça nesse ambiente tóxico, o que eu preciso aprender com essa situação para que eu não repita essa experiência, para que eu não vá para uma outra empresa onde eu também vou ter um relacionamento tóxico. Não sei se está fazendo sentido para vocês. Vão colocando aqui para mim, por favor, se vocês estão de acordo, se vocês estão conseguindo compreender isso que eu estou tentando passar aqui nessa live, né? Porque, como eu falei, é um assunto muito complexo e um assunto muito delicado também. O que eu estava dizendo lá atrás, agora há pouco, que muitas vezes, para uma pessoa ser tóxica, é porque do outro lado existe alguém que está permitindo esse movimento. O convite que eu faço nessa live é: reflita sobre os seus limites no seu ambiente de trabalho. Porque aqui eu estou falando de relações tóxicas no trabalho.
na empresa, mas a gente pode ter relações tóxicas em qualquer esfera da vida. Eu não vou para outras esferas. A minha especialidade é carreira. Então, eu vou focar em relações tóxicas no trabalho. E o quanto isso prejudica a carreira de um profissional. Porque ele começa a questionar o seu próprio valor. Ele começa a questionar o seu próprio grau de profissionalismo. Então, é nocivo, gente. É complicado você lidar com pessoas tóxicas no trabalho, principalmente se você está subordinado, entre aspas, a essas pessoas, tá? Então, o que acontece? Se você tem um chefe tóxico, você, de alguma forma, precisa começar a estabelecer limites, né? Tem que começar a resgatar o seu poder de volta para que você possa sair dessa situação. Então, o exercício é: trabalhe a sua autoconfiança, trabalhe o seu poder pessoal, para que você não fique nas mãos de pessoas abusivas e de pessoas tóxicas. E, mais uma vez, trabalhe o seu autoconhecimento para que você imponha limites e saiba qual é a hora de sair de cena. Por quê? Porque muitas vezes a gente vai sair de cena, ou seja, vou pedir, não aguento mais esse chefe tóxico, vou pedir demissão. Só que você tem que estar fortalecido dentro de você para que você não caia, de repente, numa cilada dessa novamente. Né? E mais do que isso, para que você não se permita ser abusado do ponto de vista emocional, ok? Dentro de uma empresa. Então, tem uma frase que diz assim: o outro só faz com a gente aquilo que a gente permite. Não existe vítima nessa história. É isso que tem que ficar bem claro. Se tem um abusador, dá a entender que se tem um abusador na empresa é porque tem vítimas. E ninguém é vítima de nada. Cabe ao profissional confiar em si mesmo, confiar em suas percepções e dizer: não é esse ambiente que eu quero, esse trabalho me faz mal, essas pessoas não condizem com os meus valores, ou esse chefe não tem valores muito divergentes dos meus, eu preciso me afastar daqui. Então, essa força é fundamental para conseguir se libertar de pessoas tóxicas. Bom, é isso então. Obrigada aí pela participação de vocês e até a próxima live.